No ano 2028, o apocalipse acabou com o planeta Terra. O nosso prota já tá sem munição. Ele é literalmente o último humano vivo no planeta inteiro. Olhando para uma foto, ele pensa nos bons tempos. Depois disso, se despede, uma mão de zumbi aparece, mas o brabo nem sequer se abala. Pega no rifle e arrebenta a cabeça do zumbi, gritando para todos caírem na porrada. Mas não deu, galera. A tela ficou preta. O prota se pergunta se esse é o fim. E ele já tá morto. Mas de repente, ele escuta pessoas o chamando. Então, ele abre os olhos e se vê no meio da sala de aula. Ele fica assustado e se levanta enquanto todos começam a rir do prota. Ele tenta compreender a situação, mas não conseguia acreditar. Então, ele decide ir ao banheiro lavar o rosto para ver se tudo aquilo era real. Olhando pro espelho, ele vê que suas cicatrizes se foram. Então percebe que voltou nos seus tempos de escola. Mas de repente, ele vê um infectado no reflexo do espelho e mete uma muquetada que deve ter rasgado a mão toda do sem noção. Ai, que dor! Deu pra sentir até daqui. Ele pega um pedaço do vidro e gira na velocidade pra atacar. Foi nesse momento que ele percebeu que era o amigo dele. O amigo pergunta: "O que você tá fazendo, doido?" 2 minutos depois, fora do banheiro, o amigo começa a enfaixar a mão enquanto ele começa a tentar lembrar das coisas. E foi aí que ele lembra que esse amigo morre bem no começo do apocalipse. O nome dele é Galfei. Vamos chamar de Fei mesmo. O Fei pergunta ao prota se ele já confessou seus sentimentos pra garota dos sonhos. Sei não, será que nosso prota era gado? Mas ele se lembra que há 10 anos atrás ele se confessou pra essa garota e foi humilhado, rapaziada. Ela acabou rasgando a carta do sem noção. Eles ficam lá na escola e de repente não é que o demônio da garota me aparece com a carta do prota na mão. Ela tenta humilhar ele, mas ele só arranca a carta da mão da garota e diz que é nojento saber que algum dia teve sentimentos por ela. Ele se pergunta o que viu nela há 10 anos atrás. O comportamento dela condenou várias pessoas à morte e uma delas foi o nosso amigão Fei. Em 14 de fevereiro de 2018, um meteoro entrou na atmosfera da Terra e se quebrou em muitas partes, que acabou espalhando o vírus no planeta Terra. No começo, todos que foram infectados apenas caíram no sono. Aqueles que resistiram contra o vírus se encontraram lutando com 70% da população mundial transformada em zumbi. Os sobreviventes usaram armas para lutar contra os infectados. Olha só a referência. Mas os infectados estavam a evoluir e aumentar em números. Então a gente volta para a escola e ainda falta 1 hora antes que a carnificina comece. O Fei pergunta que história é essa de escrever um livro sobre o apocalipse. O prota muda de assunto e diz para ele comprar comida enlatada e outras coisas. Ele diz que quer simular um cenário de apocalipse pro livro dele. Daí ele diz pro Fei ligar pra família, dizer pra ficar dentro de casa, depois comprar medicamentos e lhe encontrar na escola abandonada. O prota sai correndo pensando que os pais dele morreram em um acidente de carro. E ele, internamente, ele pede que o Fei cuide os dele. Correndo rápido, ele chega até a escola abandonada, onde muitos conseguiram sobreviver durante muito tempo. Esse lugar é importante porque tem muitos materiais de sobrevivência. Materiais de sobrevivência numa escola abandonada? Como assim, prota? Explica pra nós. Ele entra na escola abandonada e diz que aqui tem muitos materiais pra usar como arma. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então ele vai e pega em um ferro. Ele prepara o ferro e pensa que os infectados eram lentos no começo do apocalipse. Então esse lugar é ótimo para servir como base inicial. Ele começa a treinar e diz que tem que fazer tudo certo dessa vez, inclusive encontrar com ela novamente. Quem é ela, a gente ainda não sabe. Enquanto isso, alguns figurantes aparecem atrás do prota. Eles chegam para puxar treta com ele. Tudo isso por causa da garota demônio que não ficou feliz com o esculacho anterior. O figurante dobra a camisa pensando que tá em um filme de ação. Mas quando se aproxima, o prota só bota o ferro bem na cabeça do malandro e diz pra cair fora senão vai morrer. O cara tremeu todo e ficou de joelhos. Aí o prota grita pra todos, especial pra garota demônio, que era pra sumir agora se não querer ir de base. Os figurantes vazam e pensam que cedo ou tarde vão se livrar do prota. A garota começa a gritar com os figurantes. Ela pergunta se eles não eram pra ser bons de briga. O figurante responde que a cara do prota era assustadora demais. Eles não queriam encarar não. Então de repente começa a chover meteoro pra tudo que é lado. Em Japão, os meteoros já estavam caindo também. Em Nova York também estavam chovendo a meteoro. Até no Rio de Janeiro tinha meteoro caindo do céu. Resumindo, deu ruim pra todo mundo no mesmo momento, na mesma hora. As pessoas até pensam que é um show de estrelas cadentes, mas o prota já sabe que esse é só o início do fim da humanidade. Então no momento que o Fei aparece reclamando com o prota sobre faltar às aulas, a terra começa a estremecer. Todos começam a perder a consciência. Às 2 da tarde, o inferno começou na terra. Que todo mundo morreu! Acabou.
Então a gente vê uma garota de cabelos vermelhos fica procurando por Xuan Xuan. Nome mais chinês que esse não existe. Mas aí a garota vira e a gente vê que ela já começou a se transformar. E daí o Prota acorda assustado. O Fei acorda também do lado e fica assustado quando vê que eles dormiram por um dia inteiro. O Prota diz pra ele não se preocupar. O Fei pergunta se ele tá bem desde o dia passado. Ele vem agindo de uma forma estranha. Então do nada eles escutam sons de gritos. O Prota nota que a matança já começou. Um zumbi aparece na entrada e o Fei pensa que é um professor. E ele vai em direção dele a falar coisas nada a ver. O Prota agacha, se prepara e dá um pulo em direção ao zumbi e passa-lhe uma servida que desliga o maluco na hora. O Fei fica louco, gritando com o Prota e perguntando por que ele acabou de matar uma pessoa. O Prota diz para o Fei olhar fora e, mano, quando ele vai ver, o inferno tá solta. Tem pessoa gritando, tem zumbi comendo, tem até zumbi safadão, olha só. Os zumbis vão em direção do Prota e ele só sai apagando um de cada vez. Ele grita pro Fei acordar pra vida, se não vai morrer, desgraçado. O Prota faz a limpa dos mortos-vivos e lá no fundo quem vem vendo? Isso mesmo, maldita garota demônio e o sem noção que tentou sair no braço com o nosso Prota. Eles ficam lá lutando feito doido até que a figurante tá se virando, mas agora tropeça e quase vai de vala. Se não fosse o Prota dando uma lapada na cabeça do zumbi, claro. Diz aí, se fosse você e salvava essa garota, eu com certeza ficaria de lado só assistindo o show. Ela vendo isso, nem agradece. Fica lá vendo os colegas mortos. Um tempo depois, em uma sala cercada por zumbis, os 4 ficam lá tentando pegar um ar. A garota começa a fazer barulho desnecessário e o Prota diz pra ela calar a boca. O gado dela não ia deixar essa passar e começa a fazer ameaças pro Prota. E aponta o dedo. Mas quando ele faz isso, a gente vê que ele já foi mordido. Esse já era! O Prota pergunta se ele foi mordido, ele diz que o zumbi só deu uma beliscada, é só tomar um todinho que tá safe. O Prota diz que não é bem assim. Ele explica que os primeiros infectados apareceram por causa dos meteoros, mas agora os vírus se espalharam pela mordida, ou seja, o figurante aqui já era. O Prota termina dizendo que o nome do vírus é a bola. Que criatividade toda essa, autor? O figurante se sente injustiçado, começa a gritar que o Prota tá vendo muitos filmes e coisa e tal. O Prota peca no ferro dele, fala, quer que eu ajude com esses vírus? Pelo menos vai morrer humano, é bem melhor que virar uma daquelas coisas. Ele tenta argumentar, mas não deu. As veias já estão saltando do braço e da cara. Ele tá literalmente virando zumbi. Eles escutam um barulho e é o diretor que arrebentou o carro na parede e agora vai virar comida de zumbi. O Prota olha novamente pro figurante e diz, tem certeza que não quer ajuda? O Prota tá muito empenhado em acabar com o sofrimento desse cara, só pode. Mas ele se nega. E o Prota diz pro Fei que eles já estão de saída. A garota diz que quer ir com eles, o figurante pega nela e diz, não vai, por favor, eu vou ficar bem. E com lágrimas nos olhos, ele até tenta se confessar pra ela, mas ela só passa um estilete bem na cara do trouxa, o que acaba com a sanidade do maluco. O Prota e o Fei passam rasgando todos os zumbis que vêm na frente e aí que a garota alcança eles e pede novamente pra ir junto. O Prota bota o ferro bem no meio da testa dela e diz, quem disse que você vai se juntar a nós? Some daqui. O Fei dá uma de santinho e diz pro Prota deixar ela se juntar, pois eles são colegas de classe. Então o Prota, sem mais tempo pra gastar argumentando, só diz, se você vem junto, vai obedecer todas as minhas ordens, ou cai fora. Olha a cara da demônio que vai obedecer todas as ordens. Eles chegam à saída da escola e encontram um grupo de zumbis bem no portão. O sem noção do Fei sugere sair correndo em direção do portão e pular. O Prota diz que é muito arriscado, então ele vai à sala de transmissão e quando eles verem uma abertura, saírem correndo. E assim o Prota vaza, deixando o Fei e a garota junto. A garota se joga pra cima do Fei, pensando que pode o seduzir e botar o Fei contra o nosso Prota. Ela fica apertando ele e tentando seduzir ele. Olha a cara de Fei que tá gostando pouco dessa brincadeira, mas ela acaba cometendo um erro e começa a falar mal do Prota. Aí o Fei fica com uma expressão séria e diz pra sair de perto e não falar mal do amigo dele. Aí, Fei, tá mostrando que é Sigma. Enquanto isso, vemos uns zumbis lanchando alguém e o Prota joga uma lata pra distrair eles e entra na sala de transmissão. Mas ele é burro, porque não checou antes de entrar. E uma zumbi vem por trás e quase janta o nosso menino ali mesmo. Ele tenta se livrar dela, mas veio que ele é forte. Então peguem umas agulhas de tricô que estavam ao lado e finaliza a zumbi. Aliviado, ele pega em uma foto e vê que era da garota antes de se transformar. Então ele pensa que foi por pouco que não morreu e liga a transmissão. E isso começa a atrair os zumbis. O Fei percebe que a saída já tá livre e arrebenta o cadeado. Diz pra garota que vão esperar o Prota voltar, mas essa maluca diz pra eles fecharem o portão e darem um fora. Antes do Fei responder, eles veem um ônibus chegando. Um velho sai e diz pra eles subirem agora. A garota nem pisca, sai correndo em direção ao ônibus. O velho chama o Fei, diz pra ele vir também, mas o Fei fala que o amigo dele ainda tá na escola. A garota diz pro velho que viu o Prota matar alguém, então é pra não deixar ele subir no ônibus e também pra fecharem o portão da escola. Aí o Fei fica sério e manda a garota calar a boca e diz que se alguém tocar no portão, vai morrer. Do nada sai um professor do ônibus e diz que vai
vai diminuir as notas deles. Que se importa, já nem sequer escola existe mais. Eles entram no ônibus e vão em direção à cidade. Não sou experiente, mas isso não me parece uma boa ideia não. O Fei grita de frustração. E chega um zumbi de trás, puxa ele e tenta dar-lhe uma mordida. O Fei se protege com um machado e pensa que não pode morrer virgem não. Mas é nesse momento que alguém corta a cabeça da zumbi que estava em cima do Fei. Só não sei porque a zumbi estava de biquíni se eles estão na escola. O Prota estende a mão pro Fei e ele segue em caminho à floresta. O Fei diz que eles quase foram junto de ônibus. O Prota falou óbvio, é o começo do apocalipse. Se tem um ônibus cheio de gente e um deles está infectado, acabou, moleque. Vai todo mundo pro saco. E na verdade foi isso que aconteceu na vida passada do Prota. Eles entram no ônibus e um dos alunos estava infectado e acaba fazer o ônibus bater no meio da estrada, atraindo zumbis. O mesmo que aconteceu com o diretor lá, vocês lembram? Então, ele e o Fei fugiram juntos, mas o Fei estava machucado. Quando eles pedem ajuda para entrar em um lugar, as pessoas de dentro não abrem. Sabem por quê? Porque a maldita garota foi quem não deixou eles entrarem. Aí então, o Fei chorando pede pro Prota deixar ele fugir sozinho. O Prota não pensa duas vezes, só vai embora. E é aí que o Fei corta a brisa do maluco e oferece um pão. Ele pega e agradece, pensando que dessa vez vai ser tudo diferente. Eles chegam até uma garagem. O Fei diz que é de um dos familiares dele que deixou a chave com ele. Eles entraram e Prota fala pra tomar cuidado, então eles pensam qual vai ser o passo a seguir. O Fei diz que vai encontrar os pais dele. Prota pergunta se é lá no District D. Ele diz que é sim. Então, o Prota diz que podem ir juntos, mas antes, ele vai ter que encontrar alguém. O Fei pergunta, é uma garota? Quando que você conseguiu uma namorada, safadinho? O Prota só diz que não é bem assim. Já à noite, os zumbis ficam batendo na porta. O Prota chama o Fei e diz que quer lhe ensinar uma coisa. Ele fala que depois da queda dos meteoros, tá todo mundo infectado, mas esse vírus também é capaz de dar habilidades para as pessoas que não se transformaram com os meteoros. Você só precisa saber cultivar esses poderes. Então o Prota vai de cultivação. Ele ensina ao Fei um método de evolução que aumenta as capacidades humanas usando o vírus. Podem até dar a capacidade de imunidade contra a transformação zumbi. Isso é muito roubado em um apocalipse zumbi, hein? Então eles terminam o cultivo, e o Prota pensa que na vida passada começou a cultivar tarde e não ajudou muito. Mas dessa vez ele já tem as experiências da vida passada e vai usar para sua vantagem. Nos escombros de uma cidade, o Prota corre a toda velocidade com uma garota. Mas o clichê acontece, né? Ela tropeça e torce o tornozelo e pede pro Prota fugir e deixá-la pra trás. Mas como ela não é o feio, o Prota pega ela no colo e começa a correr sem parar. Olha pra trás e vê os bichos vindo, mas na frente a ponte tá quebrada. Ele vai com tudo, pula, e não é que ele consegue chegar do outro lado? Mas a burra da garota escorrega e vai de queda livre pro abismo. O Prota até tenta salvar, mas não deu. Tem duas possibilidades, consegui ou não. Eu não consegui, não deu pra mim. E com esse susto, o Prota acorda, gritando, Xuan, Xuan! Ele abre os olhos e, mano, o Fei tava abraçando o Prota e cheirando ele. Tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? Na manhã seguinte, o Prota se prepara pra sair, se despede do Fei, ou seja, o gay, e sobe na moto. Diz pro amigo ficar atento e não abrir a porta pra ninguém. Ele responde que não é criança. Então, o Prota avança. No caminho, ele pensa que na vida passada, a Xuan Xuan era a namorada dele, mas no presente, eles são desconhecidos. E daí, ele acelera a moto e rasga o asfalto. Ele chega numa loja de conveniência e pensa que não se lembra dessas ruas da vida passada. Então, ele escuta um barulho e, do nada, aparecem dois zumbis. O Prota saca o ferro e passa direto, mandando eles irem pro inferno. Então, um som de gritos ecoa. E o Prota vê duas irmãs sendo atacadas por zumbis. Um dos zumbis consegue quebrar o vidro do carro e vai pra morder elas. Nesse momento, o Prota enfia a mão na bunda do zumbi e joga ele na parede. Dá até pra ver que a cultivação tá funcionando. A parede ficou toda destruída. Ele dá uma giratória na cabeça de outro zumbi e sai quicando pra lá. A garotinha dentro do carro pensa que ele é incrível. Você não faz nem ideia, menina. Esquivando de outro zumbi, ele pega por trás e enterra no asfalto. Essa menina esquisita fica sorrindo vendo isso. Tem algo errado com essa criança, tô falando. O resto dos zumbis vem correndo na direção do Prota. 2 minutos depois, ele faz a limpa com o ferrinho dele. A irmã mais velha vem agradecer, mas o Prota Sigma só diz pra elas entrarem na loja de conveniência. Ela pergunta o que ele vai fazer. O Prota diz só pra elas entrarem agora. E a menininha diz que perdeu o urso de pelúcia. Nisso, o Prota derrama gasolina em cima do carro, olha pras mãos que já estão mostrando sinais da evolução e vê uma tropa de zumbis chegando. Dentro da loja, a garotinha diz que tá preocupada com o Prota e pede pra irmã mais velha ir com ela ver se ele tá bem. Os zumbis pulam o carro e vêm na velocidade. O Prota saca um cigarro, dá uma tragada e joga no combustível. Ele sai andando numa daquelas cenas de cinema com a explosão nas costas e a expressão Sigma incomparável. A mais velha, segurando um cutelo, vê aquilo e pensa, de onde esse maníaco veio? Dentro da loja, ele diz que achou um urso de pelúcia no carro e entrega pra garotinha. Ela fica feliz e olha pro Prota. Ih!
Eu não acredito que ela disse isso. A garotinha pergunta se ele não achou a irmã dela gatinha. O prota até se engasga ouvindo isso. A mais velha aparece e diz que não se sente bem em levar essa comida assim. Isso é roubo. O prota diz, bota de volta então que outra pessoa vem levar. O prota tá seco, tá duro. Ela diz que tudo mudou de repente, que até tinha que dar aulas na escola de garotas Star. O prota fica surpreso e pergunta, a escola Star? Ela diz que sim. Então ele pergunta se ele conhece uma tal de Shannon. Ela diz que sim, que é a professora da Shannon, e pergunta como se conhecem. Ele responde que é uma amiga e que ele vai lá pra salvar ela. A garota diz que a Shannon pode estar lá na escola ainda, e pra ele não se preocupar. Ela é inteligente. Ela se pergunta internamente, será que ele passou por tudo isso por essa garota? Será que ela é amiga ou namorada dele? E do nada, taca um beijinho no rosto do brabo, que ficou até com os olhos arregalados. Ela diz que é um beijinho de adeus, mas a garotinha não aceita não. Ela quer ficar do lado do irmãozão porque ele é forte e pode proteger elas. Ele pergunta pra irmã mais velha se consegue dirigir. Ela diz que sim. Então ele pega elas na moto e vão juntos pela estrada. Ele alerta a garota que o mundo mudou. Ela pergunta pra onde estão indo. Ele só leva elas até um carro. Ele diz que consegue roubar esse tipo de carro. Ela fala que estudante como ele não deveria roubar carros por aí. Isso é crime. Ele diz, se é crime, por que não denuncia pra polícia? Olha lá, tá vindo um. Ele aponta pra frente. Ela viu um zumbi com um uniforme militar. Ele se aproxima do zumbi e pergunta o nome dela. Ela diz Leona. Então ele acaba dizendo pra Leona que o mundo virou um inferno. Tem que se acostumar com isso. E passa um corte na cabeça do zumbi. Ela fica em choque vendo isso. E a irmãzinha só na alegria. Tô dizendo, tem algo muito errado com essa garotinha. Isso não é normal não. E assim a gente termina esse vídeo, pessoal. Se você chegou até aqui, significa que gostou ou achou interessante no mínimo. Então peço que deixe um like e se inscreva para apoiar o canal que só tá começando. E comenta se vai querer ou não uma continuação. Se ter mais de 10 pessoas pedindo a continuação, eu prometo fazer um vídeo mais longo para vocês. Fui!